Pronto, já está gravando. Pronto. Então, gente, o que eu estou apresentando hoje para vocês, o que eu trago aqui para a gente discutir, é o projeto que a gente concebeu como proposta de doutoramento, e a gente apresentou essa proposta para o Comitê da Bacia e tivemos o nosso projeto incluído nessa dinâmica da expedição, juntamente com o projeto de vocês. Então, o que a gente está tentando investigar é como os defensivos agrícolas que são utilizados hoje na lavoura, na região do submédio São Francisco, principalmente no reservatório de Itaparica, da usina hidrelétrica de Itaparica, eles podem estar influenciando populações de peixe. Então, inicialmente, o nosso foco é apenas em uma espécie, que é a Plagiostis squamosissimo, que é a pescada do Piauí, a curvina que a gente chama no Rio. Então, hoje a gente está focando nessa espécie. Mas a gente já tem alguns estudos, alguns relatos que existe essa possibilidade, esse risco de estar vendo essa contaminação, desde a água que está sendo consumida até populações animais, aí dentre elas as populações de peixes. Então, essa é a nossa proposta de doutoramento, e aí eu vou explicar mais um pouquinho como é que a gente pretende fazer isso e como é que a gente vai chegar na comunidade também de pescadores. Então, de forma rápida, a gente sabe da questão das pautas em torno dos barramentos do rio. A gente já tem um histórico de estudos de toda mudança de dinâmica na região que o rio passe, onde houve a formação dos lagos. Então, tem toda uma dinâmica que já foi estudada, mas tem uma outra que veio depois das mudanças na questão do barramento. Então, quando se barrou o rio, houve mudança de população de região e tal, mas mais recentemente, o entorno desses lagos que foram criados, eles foram ocupados também por produtores de hortaliças, vegetais, frutas, de diversas variedades. Na nossa região, a gente tem a plantação, principalmente coco, melancia, melão, cebola. Então, essas culturas se implantaram na região e a gente sabe que essas culturas, para serem implementadas, elas precisam de processos dinâmicos de produção agrícola que passam também pela utilização dos defensivos. Esses defensivos, a gente sabe que vem toda uma problemática que está sendo discutida, é uma temática muito atual nos meios, principalmente quando relacionada à agricultura em escala, a problemática dos defensivos, os resíduos que ficam acumulados, podendo chegar à nossa mesa. Então, existe essa questão do uso dos agrotóxicos na região por conta da implantação dessas lavouras, e o que carreia com chuva, com a própria irrigação, o que pode lixiviar e vir parar dentro dos reservatórios. Aí, parando dentro do reservatório, da contaminação do próprio corpo hídrico, podendo chegar às populações naturais de peixe, que a gente sabe que já estão sofrendo uma pressão desde o momento do barramento desses rios. Então, os estoques de peixe eles já têm uma dinâmica biológica modificada por conta do barramento. Então, será que essas culturas à margem dos rios também podem estar provocando mais uma pressão nesses estoques? Então, é isso que a gente está querendo saber. Então, de forma resumida, essa é a nossa proposta de trabalho. Então, a relação dos estoques naturais com os barramentos. Então, a gente já sabe que existe uma alteração. Um dos pontos que a gente quer estudar é determinar como anda o estoque da corvina, do Plagiostis squamosissimo, dentro desse ambiente. Então, a pesca artesanal hoje, juntamente com o tucunaré, o Plagiostis squamosissimo é a pescada. A pescada ela é a espécie, são as duas espécies mais consumidas, mais capturadas, ou seja, que geram mais renda para os pescadores.
Então, por isso também da gente dar um enfoque para essa espécie. A gente não sabe como uma das espécies-alvo da pesca artesanal ela está sendo submetida a essa pressão. Então, a pressão do estoque da captura e a pressão externa também dos defensivos. Então, a implementação, como eu falei, de áreas agricultáveis às margens do rio, e um outro problema mais recente, que é a aprovação já na Câmara do projeto de lei 6299, que trata da liberação de mais defensivos agrícolas, mais agrotóxicos, para ser utilizados nessas lavouras. Alguns com proibição na Europa, em outros continentes, e o Brasil fazendo a liberação desses defensivos com potencial de causar mais dano para o meio ambiente. Então, essa daqui é a nossa espécie que a gente está investigando, sabendo que, a partir dela, a gente pode estender os estudos para outras espécies. Então, o problema que nós queremos solucionar é quanto a agricultura desenvolvida às margens dos lagos do reservatório do Submerso São Francisco e os seus defensivos agrícolas podem interferir na manutenção natural do estoque de peixe. Então, se existe esse resíduo vem para a água e pode contaminar esses animais. Então, se a gente interferir na biologia dessa espécie, em como ela se comporta, a gente pode estar interferindo diretamente na geração de alimento e renda das comunidades que dependem desses estoques. Então, essa é a nossa hipótese. O que nós queremos provar é se existe essa interferência dos defensivos agrícolas nessa população, como esses estoques estão constituídos hoje e como os pescadores artesanais veem a possibilidade de ter essa problemática batendo em sua porta. Na maioria das vezes, eles não têm esse conhecimento. Então, a gente quer saber também se eles conseguem ter essa percepção de risco, de estar tendo a sua produção comprometida e até mesmo do risco de uma contaminação por exposição a esses defensivos. Então, nós iremos fazer amostras da água do reservatório, amostra do tecido dos animais, e nós teremos um momento de bate-papo para entender como é que esses pescadores veem essa possibilidade de contaminação. Porque se a gente não fecha essa cadeia, a gente não teria essa devolutiva para a comunidade. Então, a gente envolve a comunidade nesse sentido. Então, os objetivos, então, como falei, são produzir três investigações. A primeira é saber como é que anda a nível de qualidade essa população. Então, a população de peixe. Elas estão sendo capturadas, como estão sendo capturadas, qual é a saúde, qual é a forma que elas estão se mantendo ativas biologicamente nesse ambiente. Então, houve o barramento, a gente não sabe, a gente tem que estudar. Então, uma das habilidades da engenharia de pesca hoje, aí falando um pouco também para meus alunos que estão presentes, um dos objetivos da gente é a manutenção dos estoques, a exploração sustentável dos estoques. Se eu não sei se esse estoque é sustentável hoje, como é que a gente garantir a sustentabilidade e a perpetuação do estoque para longa data? Então, eu preciso saber, primeiramente, depois determinar a presença desses defensivos agrícolas no tecido de peixes. Então, semana passada saiu uma publicação que nugget de frango da JBS foi identificado traços de agrotóxico. Então, multiprocessados que passaram por todo o tratamento, todo o processamento da indústria, com traços de agrotóxico. Então, o frango não é cultivado dentro do rio. O frango não cresce dentro do rio. Imagina o risco que tá essa população de peixe. Então, nós iremos fazer 20 pontos de coleta de água e iremos coletar peixes junto com os pescadores. Então, a gente
nos nossos projetos no laboratório, a gente tenta evitar fazer a captura. Então, se a gente vai envolver a comunidade, a gente adquire esses peixes da mão dos pescadores, que já é uma forma também de mostrar uma interação com a comunidade. Então, a gente não pesca, a gente vai lá e adquire os peixes junto à comunidade. Então, nós vamos analisar a água do ambiente que eles pescam e vamos analisar também os peixes para determinar essa essa proposta nossa, de se existe essa contaminação. Então, a preocupação nossa é porque o que a gente tem lido hoje, é que possivelmente a gente encontre traços por conta. A água já se encontra e em outras regiões também que existem áreas agricultáveis, estão saindo publicações já encontrando esse tipo de contaminação. Então, nós iremos analisar tecido e principalmente o fígado do peixe, que é onde recebe a maior carga metabólica e provavelmente esses resíduos vão estar concentrados nesses órgãos. Então, iremos fazer essa dinâmica. E a terceira meta da gente nessa proposta é justamente ter esse bate-papo com as comunidades, saber como os pescadores entendem a população dele, de peixe, que é alvo da pesca dele, que é alvo do sustento dele, como isso aqui, a possibilidade de contaminação pode interferir na oferta do pescado, na dinâmica da reprodução, na dinâmica das capturas, no tamanho do pescado capturado e até mesmo na própria contaminação da comunidade que esteja consumindo, a comunidade de pescadores e a comunidade consumidora nas regiões onde eles escoariam essa produção, ou seja, na comunidade ali do entorno que eles estariam escoando. Então, eu tenho lido assim, sobre a nossa metodologia. Então, esse é o trecho que parte que a expedição vai percorrer. A expedição ela vai sair de Paulo Afonso e vai chegar até Sobradinho. Não é isso, Elis? Isso. Então, nós percorreremos apenas o trecho aqui, saindo de Paulo Afonso até aqui Belém do São Francisco. Então, nessa região, as culturas desenvolvidas, como eu falei antes, são basicamente essas aqui: cebola, coco, melão e melancia. Então, nesse trecho aqui, então, principalmente essas áreas em verde aqui, ó, são áreas que concentram essas lavouras. A gente já teve contato já com casa de material agrícola, agrônomo, alguns produtores, para conversar, para ter um bate-papo e tentar identificar os produtos hoje utilizados, as linhas comerciais de produtos que são utilizados nessa região, para a gente estar indo atrás delas na parte analítica. Ou seja, eu já sei basicamente hoje quais são os produtos utilizados e analiticamente em laboratório a gente vai tentar identificar se essas amostras contêm as substâncias que são utilizadas nesses produtos das marcas comerciais. Então, a gente vai sair daqui de Paulo Afonso, a nossa expedição, dentro da programação, do que foi programado, a gente vai percorrer 3 dias de expedição, então vai durar 3 dias a gente coletando material nesse trecho de rio, e depois a gente leva para o laboratório para poder analisar. E ainda tem outra coisa, a gente ainda tem uma quinta cultura aqui, que a gente não inclui, mas que também faz uso desses defensivos. Então, essa cultura aqui a gente não pode colocar, porque é extraoficial, que é a cannabis. A gente sabe da questão da produção também de cannabis nesse trecho de rio, que é mais um agente potencializador do uso dessas substâncias. Mas é uma informação que é extraoficial, a gente não tem dados, não teria dados depois para comparar. Então, a gente sabe que essa parte aqui, esse trecho aqui, ele está inserido na questão do polígono da maconha. Então, oficialmente, nós temos essas 4 culturas e, além dessa, a gente ainda tem a cannabis. Então, esse seria o trecho que nós percorreremos
quando da expedição para coletar esses dados. E aí, só para deixar bem claro onde a gente está indo justamente para querer buscar informação da nossa base de literatura hoje, o que a gente está lendo, na tentativa também de publicar depois esses dados posteriormente. Então, nosso primeiro produto, como o programa exige, a gente tem publicações como meta para serem cumpridas, e os periódicos alvos são periódicos hoje que trabalham justamente essa linha de pesquisa que a gente está seguindo. O periódico da Fisher Research é um periódico internacional que hoje trabalha muito, recebe muita publicação, e eu tenho lido algumas coisas já a respeito de comunidade e estoque de peixe, principalmente através do estudo do otólito, que é como posso dizer, um ossozinho que cresce na cabeça do peixe, para ser bem, usando um termo bem popular, é um ossozinho, uma formação que cresce na cabeça do peixe. A gente consegue, através desse estudo, determinar tanto idade de estoque, tamanho de estoque. Então, essa uma publicação que está muito relacionada a essa questão das populações. Então, através do estudo de análise isotópica de otólito, a gente vai fazer isso, mas eu não vou me ater isso aqui para a gente não ficar muito no termo muito técnico. Com o segundo produto, então, é uma outra revista que está publicando bastante coisa relacionada a agrotóxico em alimento. Então, peixe é alimento, a gente não está preocupado apenas com a biologia, a gente está preocupado também com a questão da contaminação das comunidades. Então, essa revista aqui, foi dela que eu retirei a informação dessa contaminação em nuggets, do pessoal da JBS e algumas outras empresas também de produção de alimento. Então, na ponta lá, então já estão saindo essa questão dessas contaminações. E aí a gente usa um sistema de precisão de vapores, que a gente vai, através da análise de vapores, a gente vai conseguir identificar. E aqui eu consigo mostrar para vocês os agrotóxicos que são utilizados, são esses agrotóxicos aqui, sendo o glifosato, o mais comum e o mais conhecido, mais popularmente utilizado nas lavouras de forma geral, também nas lavouras da região do São Francisco, do submédio São Francisco. Então, a gente vai tentar identificar a presença desses princípios ativos de forma analítica, que podem estar causando problemas lá na região. E aí, para fechar a interação, que eu deixo como sugestão também de leitura, Elis, para seus alunos, esse periódico aqui, que tem publicado bastante relacionado à ecologia humana. Então, a forma de interação das populações, esse Ecology in Society, é um periódico muito atual também, que está recebendo, ele está publicando, se eu não me engano, de 3 em 3 meses online, trimestralmente, e tem muita coisa interessante, tanto aqui da América Latina, Brasil, América Latina, também como uma porção asiática também tem publicado nele. Então, é um periódico que a gente está buscando justamente para o nosso trabalho de entendimento de como a comunidade de pescadores vê essa relação do peixe com o agrotóxico e com a comunidade. Então, a gente tratou de levantar essa possibilidade de estar publicando nessa espécie. Então, nesse periódico. Então, fica como sugestão também para seus alunos, os bolsistas, aqueles não bolsistas que estejam também envolvidos com o projeto, de buscar essa literatura, que é uma literatura que está bem atual. Então, aqui é só alguns detalhes, os parceiros que estão envolvidos. Hoje a gente tem um apoio do projeto junto com o departamento, nosso departamento Campus 8, no Colegiado de Engenharia de Pesca, o qual sou lotado. A gente tem os projetos hoje aprovados, então temos uma fonte de recurso hoje. Temos também uma parceria com o Laboratório de Química Aplicada, hoje, do Campus 1.
A professora Débora está junto com a gente nessa parte analítica, e a expedição também do Comitê de Bacia do São Francisco, que vai nos dar esse apoio de infraestrutura para a coleta das amostras. Então, são os parceiros hoje que a gente tem relacionado. É importante a gente citar os parceiros, justamente porque a gente não consegue fazer nada hoje sozinho. Então, de forma sucinta, é isso que a gente espera hoje, através desses 3 produtos, do que a gente vai estar pesquisando, é entender hoje como é que está essa dinâmica da população, da espécie plagiócea, da espécie curvina, quando relacionada à questão do resíduo da agricultura que acontece na região utilizando defensivos agrícolas. A gente pode se surpreender e não encontrar nada, mas a gente também pode acontecer de estar encontrando qualquer tipo de contaminação. E se essa contaminação existe, a gente precisa dar luz para ela para tentar equalizar qualquer tipo de problemática. Então, de forma bem sucinta, bem rápida, essa é a nossa programação. Essa aqui acho que não faz sentido, mas é isso que a gente espera hoje, tentar trazer uma resposta com relação a isso, porque tem crescido muito essa problemática, da mesma forma como a gente também, no nosso laboratório hoje, a gente trabalha também a questão do microplástico, que é um outro problema, que a gente já tem dados já significativos, por exemplo, de todas as amostras que nós analisamos, nós encontramos microplástico em tudo. Então, é um outro problema que a gente tem e a gente vai tentando resolver pontualmente algumas questões relacionadas ao submédio São Francisco, aquela região ali de Paulo Afonso, Glória, Rodelas, Belém de São Francisco e Petrolândia. Então, acho que eu já falei demais, agora é bom ouvir também os colegas para a gente formar mais, abrir mais a mente da gente também. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Bom, agora é a coisa do bate-papo mesmo, né? Das perguntas, das questões, quem quer colocar alguma coisa. Fique à vontade, pode levantar a mãozinha ou colocar no chat. Eu já começo perguntando, Fabrício, porque veja, assim, talvez não seja um foco da tua pesquisa, mas é uma dúvida, assim, de leitora, né? Sobre a questão do uso dos defensivos. Então, assim, em tese, de uma forma assim mais clara para quem não é da área, me diz uma coisa. Quando você fala em escala ou em... Você usa um outro termozinho aí, que agora já não me vem mais. Acho que você está se referindo a quantidades, né? Sim, sim. As quantidades de peixes dessa espécie, né? E que esses defensivos, eles interferem na vida dos peixes, no tamanho, etc., né? Aí, essa é a primeira questão esses peixes, eles podem morrer, eles podem entrar em extinção a partir desses usos, né? Pode deixar, por exemplo, essa espécie nessa região de acontecer por conta disso? É uma questão. A outra... Oi. Eu respondo uma, depois a outra, não? Deixa eu fazer logo as duas, para não me perder. Certo. E a segunda coisa para o ser humano, ao ingerir essa espécie de peixe, né? Assim, qual é o dano, digamos assim? Qual é o dano para a saúde, tanto dos animais quanto a nossa saúde? Certo. São essas duas. Certo. Olha só. O que é que a gente tem? Para a dinâmica da população, para aquela espécie, o que é que a gente pode ocorrer de problemática? Então, vamos comparar com o ser humano. Vamos comparar com o ser humano. Hoje, os ciclos das meninas hoje, eles estão muito mais acelerados hoje por conta de consumo de substâncias que vêm atrelada à alimentação. Sim. Então,
o ciclo das meninas acaba ficando meio desregulado, a gente vê presença de patologias que não eram comuns. Então, a gente jogando isso para o peixe, então a gente pode ter a problemática de um dos estudos que a gente faz para determinar estoque, quantidade de captura, é a capacidade de reprodução, a fertilidade daquele estoque, como a população reproduz. A gente pode ter uma antecipação nesse efeito reprodutivo, a gente pode ter um tardeamento, a gente pode ter uma eficiência reprodutiva menor. Então, só por isso, a gente já tem uma problemática relacionada à oferta, à questão do estoque. Então, são coisas que são novas para a gente, para todo mundo é nova, mas existe essa possibilidade de que possa ser que o animal ele não venha a morrer por conta do contato, mas ele pode ser que o acúmulo, o contato dele com aquela substância influencie fisiologicamente na sua condição de vida, na sua condição reprodutiva, na sua condição de crescimento, de ganho de peso, entendeu? São coisas muito novas, mas a gente sabe dos problemas hoje que o contato com esse tipo de substância já tem causado em humano, seja por um contato mais direto, ou seja pelo consumo excessivo de alguns grupos de alimentos. Então, isso também pode se refletir nessa população. E a outra resposta, isso pode também causar algum transferir para o ser humano, é o que a gente está vendo hoje. O risco pode ser que a concentração hoje seja baixa, seja pequena, mas a gente sabe que medicação, quanto mais a gente usa, mais a gente vai criando resistência e mais vai necessitando se aumentar a dosagem. Então, pode ser que um momento, o que era apenas um traço, se torne uma quantidade que seja excessiva e que possa causar qualquer tipo de problema lá na frente. Então, a gente tem que ter essa preocupação da agora. Sim, claro. Bom, temos aí na listinha de mãozinhas estendidas Iva e depois Lucemari. Iva, pode falar. Tá sem som, Iva. Seu áudio. Ah, sim. Então, é porque eu fui colocar a tomada no computador, porque ele estava descarregando. Me avisou aqui que estava descarregando mesmo agora. Digo, nossa. Então, muito prazer a você que está aqui nos trazendo essa história, e eu revendo aqui também minha história, porque meu pai é de Rodelas e minha mãe de Floresta, atravessei muito de Itacuruba para Rodelas e atravesso para ir para visitar Rodelas, que é a cidade do meu pai, foi a primeira cidade que eu morei, né? Na verdade, eu morei na Serra Humã. Minha mãe era professora indígena e meu pai e minha mãe trabalhavam na Serra Humã, né? Bem aí do lado de Glória, que fica em Glória, né? Na verdade. E aí foi minha primeira morada, depois de morar em Rodelas, né? Então, eu tenho histórias aí nesse rio, né? De várias situações da minha vida, do banho, a fruta vindo da ilha e tudo mais, né? Né? Tem muitas histórias aí. Então, estava aqui revendo olhando o mapa que você mostrou e revendo a minha história. Então, uma pergunta, agradecendo a você, né, trazer todo esse contexto aqui para a gente, né? A gente está muito feliz com esses bate-papo com autores aqui na nossa região. Está, né, ficando muito bom, porque a gente está trazendo justamente as pessoas que estão, vamos dizer, invisíveis na atualidade, né? Então, uma pergunta é: por que só esse peixe? Assim, ou vamos dizer, porque a curvina, né, é uma
é um dos peixes mais usados na região, mas também temos outros. E aí eu queria saber se existia um afetamento maior ou menor dos componentes, né? Se existia essa diferença, né, dessa espécie para outras. Na verdade, Iva, obrigado primeiro pelas palavras, né? Acho que todo mundo, quando tem o primeiro contato, mesmo quem não é da região, todo mundo que tem o primeiro contato com São Francisco, não consegue ter apenas um. O rio se torna uma coisa rotineira e constante na vida da gente. A gente não consegue se desligar do rio. Respondendo sua pergunta, na verdade, a gente, quando dimensionou a pesquisa, essa pesquisa ela acaba tendo um orçamento que, se a gente abre muito, ela fica muito onerosa. Então, porque a gente está trabalhando com tecnologia de ponta. Então, só de padrão hoje, desses dessas 7 amostras de defensivos que nós vamos utilizar, a gente está gastando R$ 10.000 com um padrãozinho de 100 ml. Então, a gente vai gastar primeiro para calibrar os equipamentos, nós vamos fazer ensaios para validar essa metodologia e só depois que a gente vai poder utilizar as amostras. Então, pela questão de orçamento, a gente limita um pouco nossas amostras, e aí a gente dá um enfoque a uma espécie que é, hoje, divisora na questão da renda da população. Então, existem outras espécies, mas em destaque hoje da pesca, aquelas que eles tentam como foco, a gente tem o tucunaré e tem a pescada. Então, a gente tenta dar uma afunilada hoje, principalmente por conta da questão orçamentária. Porque no primeiro momento que a gente conseguir demonstrar, dizer assim, olha, o estoque de curvina não está legal, eu estou encontrando isso aqui, isso aqui. Vamos correr atrás de ampliar esse espectro amostral da gente, esse universo amostral da gente, para tentar confirmar isso em outras espécies, mas quando a gente tem um orçamento já mais reduzido, a gente tenta enxugar um pouquinho para tentar fazer uma coisa que tenha um impacto e a gente consiga ratificar isso de uma forma bem precisa. Então, a gente está tentando utilizar algo que hoje é utilizado, uma metodologia hoje que é utilizada no mundo todo, a questão do HPLC, que eu consigo fazer qualquer tipo de amostra, basta ter o padrão. Então, a universidade está fornecendo esses padrões para a gente, com um custo elevado. Então, R$ 10.000 em menos de 1 litro se a gente for somar dos reagentes, é algo que é um valor considerável, além das amostras, além dos outros materiais de consumo que a gente vai utilizar. Então, o orçamento acaba dificultando. A gente vem num processo aí recente na história da universidade de redução de orçamento. Os próprios editais externos eles estão escassos. Então, a gente tentou fazer dessa forma. Não desmerecendo as outras, justamente ratificando a importância hoje da pescada para a comunidade de pescadores da região do submédio. Ok, é porque a gente já quer puxar nossa sardinha, né? Por exemplo, Entendi. quem consome tilápia, está querendo saber da tilápia, entendeu? A gente já quer puxar para nossa sardinha. Nesse processo, a gente está justamente, eu já tive uma conversa esses dias com o meu orientador, e a gente, justamente, a validação, se eu vou utilizar, como eu tenho acesso mais fácil à tilápia, a gente pode fazer essa validação na tilápia, porque a gente tem uma oferta maior, é mais fácil chegar, é mais fácil de comprar, de até conseguir uma parceria de doação de peixe com os colegas que trabalham na produção. Então, acaba sendo mais fácil. Então, a validação a gente faz do experimento, a gente faz com a tilápia, pode até estar publicando, já ser algum resultado que seja interessante, a gente está publicando, mas vamos dar foco mesmo, principalmente hoje, para a questão do pescador. Sim. Eu ainda tenho
Eu ainda Diga, tenho uma Riva. pequena curiosidade, porque assim, na pesquisa que você mostrou na estante sobre os nuggets, Uhum. você apresentou os nuggets como uma quantidade de agrotóxicos. Só que, assim, vamos dizer, ele pode ter sido, os restos podem ter sido lavados com a água contaminada e ter sido contaminado. Da mesma forma, o frango em si, A água do abastecimento do frango, a, já porque existem. o agrotóxico pode estar dentro, o frango ter sido contaminado por beber a água contaminada e não, né? Isso. Existem já várias publicações de vários corpos hídricos, até mesmo de lençol freático, de captação de água de poço, que, quando se faz análise, tem traços dessas substâncias. Então, acaba. O que a gente não tem é a preocupação hoje de estar testando o tempo todo para esses elementos. Então, Eu geralmente. fico muito preocupada, porque, assim, por exemplo, É preocupante, é preocupante. eu tenho uma plantação e eu uso a água do rio para a plantação, né? E a água do rio, e essa água ela não passa por por uma filtragem, por exemplo, como as empresas de saneamento fazem aqui, né? Elas colocam produtos. Eu não sei se esses produtos também, né, vão eliminar o agrotóxico. Acho que não é para isso, né? Colocam É, flúor, mas não há uma eliminação para água, não há uma preocupação, vamos dizer assim, em porque colocar produto. essa preocupação hoje é recente. Então, a Hum. gente a gente tá muito vendo a questão de aumentar a produção, aumentar a produtividade, aumentar isso, aumentar aquilo, melhorar a eficiência disso. Mas a nossa preocupação com o ambiente, a gente não está levando em consideração, a gente não está levando a sério isso. É verdade, Então, é a verdade. gente quer produzir, a gente quer melhorar a eficiência disso, daquilo, da produtividade para gerar, para gerar, para gerar, para gerar. A Mas gente quando a gente acha que vai. está consumindo produtos orgânicos, mas a água que vem, Dependendo da fonte de origem, pode ser que essa água já venha com algum tipo de substância que a gente não está esperando. Justamente, Então, é por justamente. isso que na nossa proposta a gente vai analisar a qualidade da água também. Para dizer, olha, tal ponto, tal ponto, tal ponto, a água era essa. O padrão que a gente encontrou foi esse. Fabrício, você está levantando muitas lebres. A gente já começa a pensar que o nosso produto orgânico não é 100% orgânico, se a gente for considerar isso, né? Então, olha o bando de coisa, né, que vem Mas junto com a a pessoa. gente precisa estar inquieto, Elis. Não, A mas gente eu acho ótimo, mas eu estou falando assim, você foca no peixe, mas é a coisa da pesquisa, né? A gente tem uma ênfase num determinado, mas acaba que trazendo outras coisas que eu acho fantástico, é Mas isso. mesmo assim, mas mesmo Eu diante de quero toda a já saber problemática, produtos, eu já quero saber de produtos que possam colocar nas caixas de água para poder eliminar, porque mas é isso. A preocupação do hoje, se existe uma legislação hoje que restringe o uso de alguns elementos por conta dessa questão da problemática ambiental, Uhum. e ela e da forma como está, a gente já tem uma eficiência produtiva. Então, eu não sou contra o agronegócio. Eu sou contra a forma desembestada que o agronegócio tenta fazer com que haja o aumento da sua lavoura, o aumento da sua produtividade. Isso aí a gente tem que discutir. O agronegócio, ele veio, vai ficar, a gente não vai conseguir acabar com ele, mas a gente precisa dar uma coisa racional. A gente Sim. precisa, se já tem uma eficiência produtiva, por que que a gente tem que abrir agora e usar produtos que já não fazem sentido lá fora? Não, A gente, assim, eu não aceito.
uma situação dessa, que se já tem estudos, né? Inclusive que esses produtos já estão condenados em outros países. Por que que a gente usa isso ainda no Brasil, gente? Iva, isso não aí. dá como assim. Então, Não, eu Isso aí, minha eu querida. sei que tem toda uma indústria, uma comercialização, todo um envolvimento. Mas, assim, é muito difícil você então, imaginar que um ser humano um sapiente ainda então pensa a tão. gente já olha, Iva, a gente já olha, são três problemáticas enormes, que uma é a discussão com a quantidade e a qualidade do produto que está dos defensivos, a qualidade ambiental e a questão da saúde pública. Isso. Para Então, a gente... finalizar essa questão, para a gente ir para Lucemário, só para fechar aí, Fabrício, o É que o Lucemário, Nugget a mão do Lucemário já deve estar doendo. já tá dura. O Nugget, ele é nacional, é? JBS, JBS é BR Foods, o que foi, que era Sadia, que era Perdigão, hoje é tudo uma só. Parabéns. Vamos lá, Lucemário. São os ultraprocessados que pega tudo, que mistura, bate tudo e faz um produto. Ok. Ok. Estão me ouvindo? Sim, Vamos meu sim, querido. Lucemário. Opa, parabéns, Fabrício, pela pesquisa, eu acho muito importante. E Iva também, quando falou em Floresta, Itacuruba, me deu uma dorzinha no coração, que eu também, vocês sabem, eu pesquisei e trabalhei nessa região aí uns 10 anos, né? Ainda hoje vou lá para as colônias de pescadores, quando sou chamado, né, para falar justamente desses problemas, né, que o Fabrício está colocando, e é muito, muito, muito importante essa colocação dos defensivos, não só defensivos, mas tudo aquilo que contamina, não é? Eu acho que Elis, a Iva, colocou agora preocupações que nós já temos isso há muito tempo, não é? Eu vejo, eu vou dar só um exemplozinho de contaminação, como é importante nessa cadeia alimentar. A gente processava filé de peixe e fazíamos exame e dizia, está contaminado, tem coliforme no peixe. Não é possível, manda fazer de novo. Aí pega a água, filtra a água, tratou a água, tudo, fizemos tudo e nada do coliforme desaparecer. Moral da história, sabe onde estava o coliforme? No gelo. O pessoal fazia o gelo, né, com a água contaminada, que tinha lá o coliforme. Só para vocês terem ideia, nesse sentido. E a gente toma o drink com gelo. Quantas vezes a gente sabe que com essa pandemia, tudo que nós pegamos, temos que lavar com sabão, e nós já não estamos mais lavando sabão, não estamos botando mais álcool nas mãos. Por quê? Porque nós nos criamos com essa ideia, não é? Defensivo, o pessoal lavava os vasos, isso eu vi em Itacuruba, que eu trabalhei, né, com os projetos de irrigação, que tem muitos lá na margem do reservatório. A felicidade é que não chove tanto, só é a de irrigação. Graças a Deus que agora nós temos já uma irrigação, como o Fabrício diz, vai mudando. Né? Antigamente era por inundação, que a água extravasava e ia para dentro do reservatório. Hoje já é por aspersão, microaspersão, né? Contaminação, aquela água que já desce para o rio, já é muito pouca para dentro dos lagos, mas mesmo assim contamina. Uma outra coisa que eu queria falar, eu sei do adiantado da hora, é a questão do peixe. Né? Eu gostei muito, Iva até colocou essa interrogação, e é isso, pesquisa, é isso, Iva, que a gente tem que ir colocando essas coisas, até porque o pesquisador vai dizer, realmente, por que a pescada? Sabemos que a pescada ela é de fundo, ela não é bentônica, ela não está lá no fundo, ela também não é pelágica, ela não é de superfície, ela está ali no conceito que a gente chama, quando a gente divide, né, as colunas de água, no demersal. Ele não é nem fundo, né, mas está ali. Sempre vai comer, ele sempre vai predar. Outra, ela é predadora, ela come como o peixe pequenininho, a pescada, e vai comer o camarão.
Aí, Iva coloca um outro peixe. Qual seria um outro peixe que seria interessante para essa pesquisa? Sabemos que todos os produtos químicos eles vão decantar, eles vão estar onde? No limo, nas pedras, nas plantas. E quais são os peixes que vão roer, que vão lamber, tirar esse limo? A gente chama lamber, não é lamber, que tem aquela boquinha. Iva deve saber muito o cari, que os pescadores têm o maior ódio quando caía nas redes. Isso aí eu também trabalhei, até Fabrício também trabalhou como aluno, como ex-aluno, hoje é meu colega e eu fico muito orgulhoso, porque aí está fazendo doutorado, mas assim, pescador detestava, quando chegava em Itacuruba, Lucemar, como é que a gente faz com esse peixe? Perdi a rede, eles vamos fazer o filé, traz esse peixe. Não tem filé melhor do que a pescada do mesmo jeito. A pescada só sai pequena, Lucemar, só sai pequena, e o pessoal vendia por R$1, R$2, até quando a gente entra com a tecnologia, com a extensão, com esse trabalho que vocês estão pesquisando para a gente levar para campo, né? A gente mostrar as soluções. Então, a gente começou a fazer filé, né? Esses peixes nativos que nós temos, que só tem espinha no músculo. Lucemar, por que não peixe nativo? Porque ninguém quer. Uma vez eu disse na colônia de pescadores, lá de sei de Floresta, ou foi de Belém, eu disse, o que é que vocês acham da gente tirar todo o tucunaré que não é da nossa bacia? A pescada, embora que nós temos uma pescada do Rio São Francisco, eu, inclusive já peguei aí em Itacuruba, nessa região de Belém de São Francisco, que já é perto do rio. Mas vocês querem que tire? Pelo amor de Deus, vai quebrar todo mundo, porque ninguém come o peixe do São Francisco. Né? Mas tem muitos peixes bons que precisam serem pesquisados. Eu não estou aqui querendo aumentar mais as discussões, mas dizer, Fabrício, parabéns pela pesquisa, estamos torcendo, o que você precisar, né, de nosso apoio, colônia de pescadores ali naquela região, nós estaremos prontos para estar dando... Você sabe, você já foi lá comigo, você e o Eltinho, né, como aluno, já foi lá, já foi em Belém, nós já marcamos áreas, você sabe mais do que eu hoje, nesse momento, das demandas que a gente precisa. Então, parabéns pelo trabalho, e fica essas questões que Iva colocou, e também estou colocando para seus alunos, para o pessoal que está entrando aí, porque nós não vamos pesquisar o cascudo, que ele está ali raspando a pedra, a planta, ali sim, ali vai ter o produto químico. O tucunaré, talvez menos, porque o tucunaré está mais... a tilápia, com certeza, Iva. A tilápia é filtradora, ela filtra a água. Então, ela vai tirar os nutrientes ali, que provavelmente vai estar também contaminado. Mas, só para finalizar, eu quero, Hélice, eu quero pedir a Deus que Fabrício não encontre nada de contaminação. Amém. Tá, eu não sei se vai ser decepcionante para ele, mas eu espero. Eu torço para que não por mim, porque eu não como peixe, não como animal, não como um animal há muitos anos. Animal morto. Mas vamos pensar, então, Iva, na possibilidade Vou pensar na população toda. Biologicamente, lógico, a população possa estar resguardada desses efeitos. Inclusive, não é para a questão de comida. A minha preocupação é com o animal, a sobrevivência do animal no seu habitat natural, né? Uhum. Porque esses ambientes já sofreram muita pressão. Então, justamente. Historicamente, a gente tem esse conhecimento da pressão que o ambiente natural ele sofreu, as adaptações que essas populações precisaram passar para se readequar à nova dinâmica do rio. Porque a gente tem um rio totalmente diferente do que era. E a nossa água, né? A nossa água pré-barramento. E hoje a questão dessa condição de água. Então, eu espero também que outros colegas também tenham esse enfoque. Não adianta só eu, Patrícia, Natan, a gente está com esse olhar voltado, mas que no entorno, a gente tem muito colega hoje trabalhando em todo o percurso do rio. Então, tem vários grupos de pesquisa. Eu espero também que esse pessoal esteja trabalhando para a gente poder unir esforços. Porque não adianta só a gente, só na região do submédio, ali ficar pensando nisso, que a gente sabe que o perímetro irrigado do São Francisco ele é muito grande. E sem falar
na questão que a gente já tem hoje uma problemática hoje que está muito séria em Paulo Afonso, a questão da baronesa, que é a pressão humana. Os municípios não estão tratando o esgoto e a gente já tem essa problemática. Aí a gente vai somar mais uma. Então, acho que faz Isso. parte dessa necessidade de unir esforços hoje o comitê da bacia, com a realização dessa expedição. Ele vem nesse intuito de unir esforços para que a gente possa hoje levantar o maior número de informação possível para a gente tentar dar uma resposta. A gente não pode deixar correr solto. Isso. Inclusive, Fabrício, a gente que vai trabalhar com rodeadouro, a gente não terá essa pesquisa do ponto de vista do rigor científico que analítico que vocês fazem na pesca, mas a gente vai estar com os ribeirinhos para saber deles, né? Através do seu processo de manejo, de como é que se dá essa pesca, e se eles têm, assim, nas suas narrativas, eles trazem essas correlações com os usos dessas substâncias. Esse bate-papo ele é muito importante. Não adianta eu chegar só com o meu pacote completo e dizer, olha, é isso. Não, eu preciso saber do que está acontecendo. Então, a gente precisa estreitar essa conversa. Eles têm muita informação para dizer para a gente poder explanar. Porque, a maioria das vezes, o que ele tem fica ali naquele grupo de pequeno da comunidade deles e não extrapola. E acaba ficando sem voz. Então, a gente precisa, pelo menos, tentar coletar essa informação e dar luz. Dar luz. Porque, senão, a coisa vai continuar indo de mal a pior e a tendência é só se agravar. Então, eu acredito que o esforço dos projetos hoje, que estão reunidos na expedição, eles têm esse sentido. Principalmente, a gente precisa dar resposta para a comunidade. Então, se a gente não conseguir dar resposta da comunidade, a gente não fez nada. Sobremaneira, nós que somos da ecologia humana, né, que não entendemos a pesquisa neutra. A gente, né, precisa dar esse respaldo, esse retorno. Bom, é só agradecer novamente. Só um minutinho. Oi, só um minutinho, que eu vi que, como é o nome, Michael e Henrique. Ele levantou a mão logo no início e depois abaixou. Não vi aqui a mãozinha. Eu vi. Por favor, Michael. Já ia Fique à vontade, meu querido. Lhe cortar. Era para perguntar assim, como nasceu o seu interesse, sua investigação por esse viés, né, de investigar os impactos dos agrotóxicos nos peixes, consequentemente no rio. Eu não me ative muito no início ao seu contato de vida com o rio. Aí, se o senhor puder falar também um pouco mais sobre esse aspecto também, porque eu penso que tem alguma ligação para o senhor fazer essa investigação. Pronto. Eu gostaria de aproveitar. Do viés que nos interessa, né, Michael? Bom, Michael, eu sou engenheiro de pesca. Então, em 2013, eu cheguei em Paulo Afonso. Eu não conhecia o rio. Eu não conhecia o rio. Eu sou de Serrinha. Eu não sei se você já ouviu falar, Serrinha da Vaquejada. Então, eu sou de Serrinha, não conhecia o rio e fui para Paulo Afonso, na cara da coragem, para estudar engenharia de pesca. Desde o momento que eu cheguei em Paulo Afonso, eu tive contato com o rio e os trabalhos que eu fui me envolvendo durante todo o meu período de graduação foram ligados ao rio. Então, eu tive muita oportunidade de estar viajando e conhecendo os municípios ribeirinhos da região do Submédio, junto com o professor Lucemário, na época que era meu professor, e aí a gente acaba indo se envolvendo, a gente acaba conhecendo os pescadores, a gente acaba conhecendo os produtores, e nisso a gente vai se envolvendo. Então, concluí minha graduação, minha pós-graduação também, meu mestrado, também foi no rio, mas com uma outra espécie. A gente achava que era uma espécie nativa, mas depois a gente, investigando a fundo, era uma espécie que era muito parecida, mas era uma espécie exótica, e a gente teve que mudar um pouquinho, mas no intuito sempre de estar focado na questão da população de peixes do rio. E eu voltei para a universidade após meu mestrado como professor, e aí eu trabalho junto com a professora Patrícia. A gente tem um laboratório que o foco da gente é a biologia de peixes.
Então, a biologia de peixes do submédio São Francisco. Então, hoje, se você perguntar, basicamente, as principais espécies hoje que ocorrem na região do submédio São Francisco, a gente já tem trabalhos desenvolvidos com ela, seja de biologia reprodutiva, seja de alimentação, seja de crescimento. E aí, a gente vai tentando ampliar o espectro, porque a gente pega um peixinho desse, então a gente tem que justificar o porquê a gente está utilizando ele. Então, eu utilizei para biologia reprodutiva, para alimentação, para crescimento. Aí hoje a gente está ampliando. A gente hoje já tira mais um pouquinho para o microplástico, a gente já vai tirar mais um pouquinho hoje para essa questão dos agrotóxicos. Então a gente tenta fazer o máximo de produção para aquele animalzinho que a gente conseguiu através do pescador. Então a gente tenta produzir, tirar o máximo de informação desse animal. Então a gente tem que justificar aí a questão da preocupação da professora Iva em relação à questão da condição biológica. Então é isso, a gente, desde quando a gente chegou em Paulo Afonso, a gente focou nessa questão das espécies do rio, a gente foi aprendendo, foi tomando gosto, e hoje, basicamente, a gente tem um outro projeto hoje no litoral, a gente já está expandindo também para a comunidade pesqueira já no litoral, também já com microplástico, mas sempre o foco da gente no laboratório, inicialmente, eram as espécies nativas do rio. Então, desde quando 2003, lá que eu entrei, a gente começou já a trabalhar com essas espécies e vem trabalhando até hoje, tentar dar essas respostas. Então, a gente já conseguiu ver muita coisa, mas o que a gente viu ainda é muito pouco. A gente viu ainda muito pouco para o que a comunidade espera da gente. Então, acho que é isso. Obrigado. Michael, o velho Chico, ele tem uma magia mesmo, né? Quem bebe dessa água, quem se banha nessa água, não esquece cada vez mais que a gente quer que ele se revitalize, que tem uma longevidade, assim, né? E todo mundo em prol do rio. Eu acho que isso é uma coisa de quem realmente vive ali na margem. Talvez seja nós que devemos levantar as bandeiras mesmo em favor disso, né? Não é Bom, fácil, viu, gente, Michael? fácil. Não é fácil, mas a gente aprende a gostar e correr atrás disso. Não é fácil. Isso. Bom, acho que agora a gente termina, né? Porque daqui a pouco tem aula. Agradecer demais, Fabrício, foi excelente rever, né, os meus colegas de Paulo Afonso, que maravilha. Eu sempre tive uma relação muito aproximada com o pessoal de pesca, muito mesmo. Aprendi um bando de coisas com eles, menos cortar peixe. Eles são as pessoas que cortam peixe, gente. Olha, sempre tem um engenheiro de pesca na sua mesa. Eles cortam um peixe que não fica uma espinha, é só filé, uma coisa incrível, eu amava isso. Enfim, foi um prazer enorme, Lucema, te ver, Fabrício, Patrícia, agradecer as presenças dos meus estudantes, dos nossos monitores, dos alunos de Fabrício, todo mundo que esteve presente, Paulo Afonso. E vamos conversar mais, Lucema. Depois a gente quer trazer você para falar aí das suas experiências, hein? Mas no dia que for Lucemário, não marque aula depois, não. Não, Aí que tem conversa. A gente vai fazendo na beira do rio essa conversa. Tá certo, tá bom. Eles, eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu acho que é isso. A gente tem que estar trocando informação. Não é porque vocês estão em Juazeiro, a gente está aqui, que a gente não pode hoje. O advento da pandemia facilitou muito a gente aprender a mexer com as ferramentas e estar mais próximo. A gente se desloca virtualmente. Isso, o bate-papo tem essa característica. A gente consegue falar com gente do Brasil inteiro, né? Então, a Roberval levantou a mão aí. Quer falar, Roberval? Roberval, fica à vontade. Acho que não. Boa noite a todos. Eu ia, na realidade, Fabrício, eu ia parabenizar, dar palminhas, velho. Aí levantei a mão, mudaram os ícones aqui, aí ficou meio confuso, mas gostei demais, parabéns. Um abraço a todos, Obrigado, professor Elis Rejane aí. E um abraço a todos aí. Obrigada, abraço, meu querido. É isso, gente. Vamos fazer mais rodas de conversa como essa, que são excelentes. Tirou um printzinho, Elis, da tela para a gente
postar para a gente vamos tirar o print. Vamos justificar nosso Colocar no serviço. relatório, colocar no relatório da CAPES. Justificar que também mandar para o meu orientador, né? Eu tirei um print, já postei lá no nosso grupo, mas vamos tirar mais outros. Estou na rua, por isso que eu não estou falando muito com vocês. Tá bom, Beijo, Paty. querida. Tira um Pronto, printzinho aí para a gente... Pronto. Paty, a gente também quer conversar com você depois, viu? Vamos marcar. E vamos marcar que eu tenho um trabalho que eu estou trabalhando com a percepção do pescador com relação à contaminação de peixe com microplástico. A gente está finalizando agora esse projeto. Quero. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos fazer. Tá. Beijo, então. Tá bom, gente. Obrigado. Um beijo. Boa noite para todos. Se cuidem. Todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, Fabrício. Obrigado, Iva, também. Um abraço. Prazer, abraço. Elis?